Olá, eu sou a Niki Sakamoto e esse é o programa Charme. No programa de hoje a gente está recebendo o Maicon Tenfen, que é um escritor, professor universitário, doutor em literatura, cronista, né? Maicon, prazer te receber aqui, né, na TV Galega depois de tanto tempo, né, Maicon? Tu veio em 97 com O Impostor, que foi a tua primeira obra, né? Foi a tua primeira publicação, né? É verdade. Agora já faz mais, vai completar 20 anos. 20 anos, né? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer, É verdade, né? uma honra. Tanto tempo, né, que quando a TV Galega surgiu, né, em Blumenau, foi um negócio interessante, porque era um espaço também para você poder mostrar um livro, mostrar um projeto cultural, né? E O Impostor foi uma obra muito local, né? Foi escrita por você, depois ele virou um curta também produzido aqui em Blumenau por blumenauenses, né? Exato, foi o pessoal da FURB, né? Sim, o André Spetter, a Paula, a Magda, né? E, enfim, a gente envolveu, né, quem foi possível e foi feito, então, esse curta-metragem aí, né? Que está no YouTube, né? Fácil hoje de encontrar no YouTube. E depois disso, muitos livros foram publicados, né? Uma trajetória muito linda, né, Maicon? Eu fui escrevendo, né? Porque o que é o escritor? O escritor é um bicho que escreve. Lê e escreve. Então você vai escrevendo, é como mais ou menos uma formiga, né? Então você faz um pouquinho por dia, todo dia, e no final, quando você vê, tem um monte de coisas escritas. Você escreve todos os dias, Maicon? Você tem uma rotina de escrita, assim, ou é muito aleatório, assim? Depende muito, assim, da época, né? Então, por exemplo, quando eu colaborava com os jornais, né? Aí tinha, digamos, aquela escrita daí você tinha o compromisso, né? O compromisso. E há épocas em que eu estou mais, assim, pesquisando, eu estou mais procurando o que escrever, então daí é mais aleatório. Só que quando daí eu me dedico a um projeto, aí eu procuro fazer uma rotina mesmo, né? Quando eu estou já começando um romance, aí eu faço uma rotina de escrever pelo menos, né, 2, 3 horas por dia, né? Eu procuro manter isso aí. Que tem um pouco da disciplina, né, do escritor, né, Maicon? Sem disciplina não desenvolve uma carreira literária, não desenvolve nada, né? Mas numa carreira literária também não acontece sem... Tem muito de inspiração, de talento que tu tem, e tem um pouco de disciplina também, né? É verdade. E no caso do Kisama, que tá aqui, que eu ganhei, muito obrigada, que é a tua última obra, né? O Kisama, ele teve também, ele é um pouquinho diferente, né, dos teus trabalhos anteriores, porque ele tem um cunho pedagógico também, né, Maicon, no Kisama, porque fala muito da parte, conta muita história do Brasil, né, que é uma coisa diferente, é uma novidade nos teus livros, né? Sim. Isso, eu achei muito, muito legal também. E eu acredito que teve uma pesquisa muito intensa para isso antes de escrever, né? Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho de como nasceu o Kisama. Legal. Olha só, na introdução do volume 1, que é esse que você tem, eu conto ali uma história que ela é absolutamente verdadeira. Quando eu tinha 14 anos, eu estava na biblioteca da minha escola, eu sou de Tuporanga, lá um colégio municipal que tinha lá, e eu estava folheando uma revista ou uma enciclopédia, enfim, alguma coisa, e ali eu deparei com uma matéria sobre capoeira. Capoeira. E a visão que eu tinha, imagina, um moleque de 14 anos, a visão que eu tinha, claro que é uma visão muito folclórica, aquilo que a gente vê na televisão e que é a visão da maioria das pessoas. Mas eu senti que ali tinha um fôlego épico, ou seja, tinha alguma... Te chamou aqui. Tinha história ali por trás, né? E aí, porque já nessa época eu já acalentava silenciosamente o sonho de me tornar escritor. Né? Tá. E aí eu vim todos esses anos, eu sempre lia coisas que me caíam nas mãos a respeito do assunto, né? Quando eu tinha oportunidade eu conversava com as pessoas, com praticantes, essa coisa toda. Quando vi uma roda de capoeira se aproximava. Isso, mas sempre de maneira assim muito, muito indisciplinada. E aí lá por volta de 2011, né, quando eu parei de fazer a minha colaboração com a imprensa, aí eu passei a me dedicar então a esse projeto, e aí eu fiz a pesquisa propriamente, né? Aí fui para os livros, aí foi a pesquisa organizada, a pesquisa séria, né? E eu pesquisei assim em 3 fontes, né? Primeiro,
os livros de história em si, digamos a história do Brasil. A história do Brasil. Segundo, eu pesquisei na literatura brasileira da época coisas que você não encontra no livro de história. Por exemplo, o que as pessoas comiam, como as pessoas falavam, o que as pessoas faziam, as pessoas comuns. Sim, eu entendo. É a grande dificuldade para um escritor, Exato. né? Porque o livro, a gente tem bastante livros de história disponíveis, mas as amenidades, o dia a dia, Isso. né? Só então mergulhando na literatura da época, né? Exatamente. Por isso que os historiadores, eles apreciam tanto a literatura, porque é uma fonte de pesquisa muito interessante. E aí, numa terceira fonte, daí os historiadores da capoeira, principalmente o Carlos Eugênio Líbano Soares, que tem, né, um livro que foi fundamental, se chama Negregada Instituição, que é uma pesquisa que ele fez sobre essa prática entre 1850 e 1889, quando teve a proclamação da República. E aí o último passo, né, que eu fiz em janeiro de 2012, eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiquei lá um tempo. Entendi. Fosse fazer uma pesquisa em loco. Em loco, fiquei na parte velha lá. Eu já tinha passado algumas vezes pela cidade, mas antes eu tinha feito aquele trajeto comum do turista. Do turista normal, né? Que não aprofunda. Daí você foi lá para viver um pouquinho. Daí eu me hospedei na região e fiquei andando por lá, porque muitos E a parte velha do Rio é muito bonita. É bonita. Né? E muitos dos locais que aparecem no livro ainda estão lá, de alguma maneira eles estão lá, ou transformados ou até iguais, né? E aí depois foi voltar para casa e escrever. E foi justamente esse período então, porque foi, acho que a consagração da capoeira, né? Foi o período mais forte da capoeira no Brasil, né, Maicon? Foi. Inclusive algumas pessoas me perguntaram, né, se eu queria fazer uma saga sobre a capoeira, por que eu não fiz na Bahia, né? E a resposta é a seguinte, que no século XIX, a capoeira ela foi muito forte no Rio de Janeiro. Que era a capital do Brasil, era a capital, né? E talvez pelo fato de ser capital, ficaram mais registros. Né? Claro, você tinha com mais, certeza. Né, quando houve a proclamação, porque assim, a capoeira, ela, durante o Império, ela era uma prática, ela era tolerada. As pessoas não viam aquilo com bons olhos, né? Mas ela era tolerada, porque havia dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que eram os partidos do Império. Sim. Então eles não mudou muita coisa. Nada. Tá, tudo igual. Tá muito atual a história, né, Maicon? E as eleições, né? Por exemplo, esses capoeiristas, eles eram contratados por esses políticos para tocar o terror mesmo, né? Então, porque tinha eleições para deputado, por exemplo, eleições diretas para deputado. Inclusive, mais tarde, essas eleições elas foram canceladas porque era uma bagunça, era um negócio absurdo, assim, né? E aí, quando houve a proclamação da República, os republicanos, né, eles odiavam os capoeiristas porque eles eram quase todos monarquistas. Entendi. Por causa da princesa Isabel. Então já não eram bem... E aí a prática da capoeira foi completamente banida no Rio de Janeiro. E aí ela meio que ficou amortecida um tempo, e aí que ela se desenvolveu muito na Bahia. Sim. Então hoje, por exemplo, no século XX... Hoje é mais forte na Bahia, né? Exatamente. Mas Kisama, que é o nome do protagonista, né? Que é o Vitorino Kisama, que é um jovenzinho negro, né? Sim. É um jovenzinho negro e ele é ele com o inglês, eles são os dois personagens principais, né? E bacana ter um protagonista negro, né, Maicon? Ah, legal. Um lutador de capoeira, né, no século XIX. Por favor, né? Tinha que ser, né? E essa história conta a história dele, né? Com pano de fundo da capoeira, porque ele era um capoeirista, né? Ele se desenvolveu como capoeirista e conta a história dele em busca da mãe dele. Isso. Então ele tem o drama pessoal dele e nisso se desenrola toda uma história do Segundo Império, né? Quem quer mergulhar, né, na história do Brasil daquela época é um prato cheio, né? Vai aprender muito. Às vezes a gente só estuda pelos livros de escola, né? Isso. Eu acho que deve ter muito aluno fazendo muito proveito desse livro nas escolas, né, Maicon? Porque é uma baita
lição de história, né? Exatamente. Mas assim, digamos, essa parte histórica ou até mesmo essa parte social, isso vem a reboque da obra, né? Porque, digamos, o romance, que seria o romance de aventuras, né? Ele se ocupa, como tu falou, das histórias dos dramas humanos. Dos dramas humanos do Vitorino, né? Isso, não é, esse na verdade é o grande perigo, né? Quando você vai escrever o romance histórico, né? É você se apaixonar pela história, que de fato e deixar é muito o drama rico. em segundo plano. Exato, né? Daí você deve fazer um história. livro de história, né? Mas como tu é um autor muito talentoso, isso não aconteceu com o Kisama, né? Tu soube conduzir isso muito bem, né? Eu quero crer que sim, mas sempre aparecem as armadilhas, bem. assim, né? Inclusive foi finalista, né, com o Kisama no Prêmio Jabuti. Isso. Finalista com outra obra também num dos mais importantes prêmios de Portugal, né, que é o Leia, né, que não foi publicado ainda porque são obras inéditas, Isso. né, Maicon, tu estavas me contando, né? Então tem um histórico muito bom, hein? Isso aí. E o Kisama, ele tá no segundo volume, né? Esse é o primeiro, né, Maicon? Primeiro temos o segundo e o terceiro está a caminho. E o terceiro está a caminho. O terceiro deveria... Está pronto? Ele está praticamente pronto. Ele deveria ter saído esse ano, Aham. mas a gente está passando aí pela pandemia, então as editoras, de maneira geral, ficaram sem calendário, né? Entendi. Mas a gente vai sair dessa situação e logo Com a certeza. vida E volta tu ao comentou normal, comigo né? também que vira o streaming, né? O Kisama, né? Isso, ele está com os direitos vendidos para uma produtora do Rio de Janeiro, né? Aí novamente a mesma questão. A gente tem né? a possibilidade de ver as suas peripécias pela internet, por outros meios também, né? Que legal, Maicon. Queria te dar os parabéns. O Kisama, esperar, né, a publicação do terceiro volume. Eu acho que não fica no terceiro, né? Eu acho que tem história para mais volumes. O que tu me diz? Tem. O projeto, assim, ele foi planejado para 3 volumes. Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu pensava em escrever um livro. E aí depois eu vi... Não pensou que... eu vi que o negócio estava muito amplo. Aí eu planejei fazer uma trilogia, né? Agora, nada impede que depois, né, haja outros livros da série, né? E assim, não tem como a gente fechar essa entrevista te perguntando isso, né? O Kisama é uma obra que retrata o Segundo Império, né? Passa lá pela... né? Quem for ler, né, o segundo volume passa pela Guerra do Paraguai e tudo, né? Toda uma questão muito bacana. Mas ela é muito atual, né, Maicon? A gente liga a televisão e a gente vê que a gente está vivendo as mesmas coisas, né? E qual é essa tua relação, assim, do autor, do historiador, sabe? Como tu faz esse link, assim? Olha, eu acredito no seguinte, inclusive eu falo isso para os meus alunos, né? Qual é a melhor forma de você combater o preconceito, que ainda existe, né? É conhecer a cultura alheia. É verdade. Né? Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, lá da mitologia grega, né, aqueles deuses e deusas, né, eu sempre gosto, eu tenho feito isso de uns tempos para cá, a pesquisa para o livro me ajudou bastante. Eu sempre gosto de trazer também o que eu vou chamar aqui, né, a mitologia iorubá, que é esse negócio que aparece no candomblé, que são os orixás, que são os deuses e as deusas de matriz, aliás, africana, e que tem uma correspondência muito similar, tá entendendo? Esses arquétipos, eles são muito semelhantes, né? Então, às vezes, por exemplo, se você quer combater o racismo, né, mas sai por aí colocando o dedo na cara das outras pessoas, isso pode ter um efeito reverso, né? Agora, quando a gente conhece a cultura alheia, né, a gente sempre percebe a humanidade que tem do outro lado. E aí não há preconceito que resista, sabe? Aí você quebra todas as barreiras, entende? Então, assim, eu acredito nisso e tenho trabalhado nesse sentido, né? Mas sempre lembrando, né, em primeiro lugar, os livros, em primeiro lugar, eles são literatura. O debate histórico, o debate social, até mesmo o debate político que pode vir, né? Ele vem do livro. Ele faz uma provocação, né? Isso, faz uma provocação para tu questionar
Eu acho que essa é a função da arte, né, A arte, exatamente. Né? Dar aquela provocada para tu questionar Isso, a tua vida, né? Para tu questionar as situações, eu acho. Exatamente. Porque existe esse risco, né? Como existe o risco do romancista histórico de fazer história, existe o risco quando você aborda um tema social de você fazer discurso, né? De você fazer panfleto, né? O que, beleza, isso pode existir, é muito bem-vindo, mas não é o objetivo. Não é o objetivo da literatura. Do escritor da literatura, né? E a gente tá falando com um doutor em literatura, então... Michael, e fora o Kisama, que tá escrevendo outras coisas, assim, já que vai... Tem coisa guardada na gaveta para apresentar pra gente? Deve ter, né? Eu tenho, sim. Porque, na verdade, assim, depois que eu tinha feito o volume 2, né, eu escrevi outros 2 livros sobre outros temas. Um deles, inclusive, ele se passa no nosso tempo. Eu acho que eu fiquei com um pouco de saudade da minha própria época. Né? E estão lá, são inéditos que aí no seu momento eles vão aparecer. Então tá. E eu te aguardo aqui então para lançar e contar pra gente dessas novas obras também. Legal. Muito obrigada pelo Kisama e muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra te receber, sou uma admiradora do teu trabalho e da tua trajetória. E a gente, né, porque a gente se conhece desde a época da FURB, né? Desde que éramos estudantes, Isso, né? Isso é verdade. Mas assim, muito obrigado e continue com o excelente trabalho que você está fazendo. Obrigada. Bom, o programa Charme de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, 21h30, aqui na TV Galega.